E aí, Nação Celeste, bora que bora a partir de agora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia para mais um vídeo nessa quinta, sempre te atualizando sobre tudo envolvendo o nosso maior de Minas. Bom, a capa de mais um vídeo, Nação, está aí e a gente vai abordar esses assuntos, informações importantíssimas para o futuro do Cruzeiro em algumas áreas, tá? Antes de mais nada, eu tenho um pedido para fazer para você e mais nada. Deixa o like, Nação. Só isso que eu te peço, tá? É o que eu posso aqui solicitar de mais importante para você. Principalmente nos primeiros minutos, quantos mais likes versus visualizações, mais o YouTube entende que o vídeo é interessante e recomenda para mais pessoas. Então já deixa o joinha, a meta de 400 likes. Vamos lá então, a primeira notícia já está na sua tela e a gente vai repercutir o que acabou de acontecer. Reunião na Federação Mineira de Futebol entre a FMF, né, representantes, enfim, e o Cruzeiro. Vocês sabem que a revolta ela ainda existe por conta do que aconteceu no último domingo, no clássico contra as Frangas. Muitos erros, né, e erros claros na minha modesta opinião. O Cruzeiro foi questionar algumas decisões da arbitragem e a reunião aconteceu nesta quinta-feira. E adivinha só o que a Federação Mineira de Futebol assumiu? Os erros, as cagadas. A Federação Franga de Futebol assumiu que errou em alguns lances. Bora acompanhar o Matos após a reunião? Ele fala sobre e a gente vai acompanhar. Então ficou claro as reclamações que a gente veio fazer nos lances fundamentais, inclusive mostraram todos os lances dos jogos, todos os cartões, discussões, possíveis faltas, enfim, mostraram todos com análise, com VAR e tudo. O que demonstrou para a gente, o que nós já tínhamos na cabeça, que o Rodolfo do VAR ele foi completamente impulsivo em suas decisões, condicionando todos da cabine, porque ele não esperava nenhum lance para ver o que acontecia, só falava que a questão era normal, involuntária, enfim. No caso específico do pisão no Dudu, a gente manteve a postura de dizer que era para cartão vermelho. A federação assumiu o erro que deveria ser sim chamado. Eles estavam focados no lance anterior de uma possível falta no ataque do Atlético e analisar de maneira muito supérflua essa situação do lance do pisão no Dudu. O Rodolfo, em 2 segundos, disse acidental, e condicionou todo mundo e ficou por isso mesmo. Então, assim, tinha que ter tido uma análise mais profunda e tinha que ter, sim, chamado o árbitro no VAR, e aí só Deus sabe o que ia tomar a decisão, enfim, né? A questão do Gabriel, mesmo a concordância, inclusive, do Cruzeiro, que era para expulsão, também a gente achou de maneira muito intempestiva da parte do Rodolfo, que você escuta a voz dele, lance na cara, cotovelada, enfim, né? Já condicionou o negócio todo, ok, mas na nossa opinião, calma, tem que fazer uma análise mais profunda, porque ele está ali recebendo para fazer essa análise. E no caso do segundo gol do Atlético, mais um erro, porque eles tinham a ferramenta para dar um zoom, e aí ficou claro a falta, ficou claríssima a falta. Então, e eles admitiram que foi falta no lance, e o Rodolfo, e a gente cita o Rodolfo, que na cabine ele é o chefe da cabine, né? Ele precipitou e errou. Na medida prática, o Rodolfo foi afastado dessas semifinais e finais, apesar dele não ser o árbitro aqui, ele é um árbitro paranaense. Nós questionamos também o porquê que veio um árbitro paranaense, sendo que todo o trio era mineiro. Eles explicaram que o Igor foi para Dubai, que o outro estava com esse problema, que o Rodolfo já teria vindo algumas outras vezes aqui, enfim, ele é um árbitro FIFA, se não me engano ele é FIFA, né? Enfim, errou e prejudicou o Cruzeiro. Agora, isso é uma coisa. A outra coisa, eu vou dizer para o torcedor, é importante vocês colocarem isso ainda, que nós não vamos ficar tampando só o Capeneiro, o Cruzeiro precisa melhorar muito, o Cruzeiro não está aqui para chorar e falar que nós perdemos o jogo porque fomos prejudicados, não. Nós sabemos que nós temos que melhorar muito e nós estamos, cada dia que passa, cobrando cada vez mais para que as coisas andem da maneira que a gente espera, que é o Cruzeiro mais sólido das partidas, consequentemente ganhando jogos. Bom, Nação, então acompanhamos aí as palavras, né, do Matos. Duas coisas me chamam a atenção aí, né? A solução da federação sobre os erros que ela própria assume é afastar o Rodolfo Toschi, um árbitro que não é da FMF, um árbitro que é da Federação de Curitiba, do Paraná.
Ai, Jesus. E a minha pergunta é, se a federação assume o erro, por que ela não afasta o quarteto? Porque o Felipe, o senhor Felipe, aquele merda, que já havia polemizado em outros jogos de Cruzeiro e Atlético, e jogos do próprio Atlético em fase mata-mata do Campeonato Mineiro, ele ontem estava apitando normalmente. Normalmente e novamente, uma partida importante, no caso, contra do jogo do América. O 0 a 0 de ontem. Ele era o árbitro. Por que não afasta ele? Porque ele viu o lance. Não é que ele estava disperso, não é que ele teve a visão ali, sei lá, comprometida porque alguém estava na frente, não. Ele vê o lance. Gente, eu não consigo entender qual é a lógica da Federação Mineira de Futebol. Aliás, a gente até sabe qual é a lógica, né? E uma outra informação que chamou a atenção, né? O Matos fala, né? Abre aspas, temos que melhorar muito. Estamos a cada dia que passa cobrando mais para que as coisas andem da maneira que a gente espera. Com o Cruzeiro mais sólido ganhando as partidas, aí no caso, claramente o Matos falando que tá tendo uma pressão grande aonde? Nos jogadores. Aí é um recado para eles, pra torcida, claro, né? Mas deixando bem claro que é um recado de que aqui não adianta só trocar treinador, não. Temos que bater também quem entra em campo. Mas tá aí, nação, comenta, deixa a sua visão sobre este assunto, tá? Bora aqui pro nosso próximo assunto. E aqui, nação, eu quero trazer uma notícia que me deixou um pouquinho triste. Olha só isso daqui, eu tô no Planeta do Futebol, que traz uma aspas do Lianco após o jogo de ontem. Vamos lá, ó. Lianco, do Atlético, revela que ele e a sua família receberam ameaças nas redes sociais após o clássico contra o Cruzeiro. Olha como eu tô triste. Eu e minha família recebemos ameaças. Falaram, vou te achar. Essas coisas assim. Isso não faz parte do futebol, mas aquilo que eu faço tem consequências. Essa é uma delas. Olha o Santinho falando, né? Recebi muitas coisas, essas provocações fazem parte do futebol, mas essas outras coisas, fora campo, acho que não fazem parte. Quem falou isso foi o mau caráter do Lianco. O Lianco quer botar lição de moral em quê, irmão? Lianco, sabe o que você me pareceu quando eu vi essa notícia aqui? Você me pareceu o Lisca. Lá em 2020, 21... eu acho que foi 21, quando ele tava na América, ele ficou falando um monte de merda em coletiva sobre o Cruzeiro, e depois aconteceu exatamente isso. E eu fiz um vídeo na época e falei, o Lisca não tancou, o Lisca não conseguiu abraçar aquilo que ele tentou. Ele joga fogo, ele joga álcool, né, no fogo, joga lenha na fogueira, massacrou o Cruzeiro, ele desqualificou o Cruzeiro, ele rebaixou o Cruzeiro em palavras, ele acabou com o Cruzeiro. Na época o América estava na Série A, o Cruzeiro na Série B, ele arregaçou o Cruzeiro, essa é a palavra certa, perdão por ela. E aí depois, quando as pessoas o encontram, ou depois que acontece alguma coisinha fora dali, ele não aguenta. E aí depois ele foi pedir desculpa em coletiva, porque não tava tancando. O Lianco não tá tancando agora também. Agora tu aguenta, irmão. Porque você agiu com mau caratismo. Não ficou apenas dentro de campo. Provocação é uma coisa. O que você tá fazendo desde a Florida Cup é outra. Agora você tanca. Agora você assume a sua bronca. Porque é daí pra pior, irmão. É daí pra pior. Outros jogadores provocaram e nem por isso aconteceu isso que você revelou. Mas você tá agindo com mau caratismo. Aí você vai ter o que você merece. Enfim, eu não tô fazendo nada, né? Eu tô na minha aqui e não, de maneira alguma, eu sou a favor de violência. Mas você mesmo falou, como é que foi as suas palavras? Isso não faz parte do futebol, mas aquilo que eu faço tem consequência. E essa é uma delas. Aquilo que você faz tem consequência. Agora você assume com as suas consequências. Porque você acha que em uma torcida de mais de 10 milhões de torcedores só tem santinho? Só tem gente de boa? Ah, fiote, você não tá ligado o tanto de louco que tem em cada torcida, né, de grande proporção, não só no Brasil, mas no mundo. Então, é bom você raciocinar, já que você tem família, né? Fique esperto, irmão. Não precisa agir com mau caratismo.
O Hulk provocou, nem por isso eu vi ninguém provocando extra-campo esse tipo de proporção, não. Então, ó, cabeça, irmão. Cabeça, inteligência. Agora tanca o que você fez, seu mau caráter. Bom, nação, pra gente poder finalizar aqui o nosso vídeo, assunto João Vitor, tá? E a gente vai finalizar esse vídeo aqui com o Jorge Nicola falando sobre o João Vitor e uma baita notícia, tá? Parece que não vai vir mais, graças a Deus, porque... Ai, Cruzeiro. Pagar praticamente o mesmo valor do João Vitor do que foi pago no Fabrício Bruno, algo de errado não tá certo. Eu finalizo dessa maneira, comenta sobre cada assunto, nação. Concorda comigo? Discorda de mim? Fica à vontade, me ajuda aí, viu? Tamo junto. Preciso falar agora sobre o Cruzeiro que não conseguiu avançar para a compra de João Vitor, zagueiro de 26 anos de idade que pertence ao Vasco. Proposta do Cruzeiro foi de 6 milhões e meio de euros. E o Vasco já disse que por essas cifras não há negócio. A justificativa Cruz Maltina diz respeito a uma dívida que o clube tem com o próprio Benfica, de quem o João Vitor foi comprado. O Vasco deve hoje exatamente 6 milhões e meio de euros para o Benfica. Mas se aceitar essa proposta do Cruzeiro de 6 milhões e meio, o Vasco logo de cara já perde 30% do valor. Esse valor seria repassado para o Benfica, que é dono de um percentual equivalente a 30%. Tem também mais ou menos 10% de comissão. Ou seja, se o Vasco faz esse negócio com o Cruzeiro, sobrariam para o Vasco apenas 3 milhões e 900 mil euros ou 23 milhões de reais. Sendo que o Vasco ainda tem uma dívida de 6 milhões e meio de euros com o clube português. Diante desse cenário, ou o Cruzeiro aumenta consideravelmente a proposta, ou não vai haver acordo. Só para lembrar que o João Vitor arranjou confusão com torcedores do Vasco na última segunda-feira, depois do empate em 0-0 contra o Sampaio Corrêa, entre dirigentes do Vasco. Essa atitude foi uma demonstração de que o João Vitor vai tentar forçar a barra para deixar o clube. A saideira em relação ao Cruz Maltino, o Vasco tem outro motivo para não vender o João Vitor, a menos que seja por uma proposta estratosférica. Vai haver pouco tempo para contratar um substituto. A janela de inscrições se encerra em 28 de fevereiro.